Hoje nós começamos uma série de vídeos para tratar do assunto protestantes que se convertem ao catolicismo. Como vocês sabem, a Bruna do Intervalo Literário, aqui nossa parceira do canal, que participa ali das lives, se converteu do protestantismo, ela era presbiteriana, e foi para o catolicismo. Isso suscitou diversas questões e diversas perguntas por parte das pessoas que nos assistem, e esse vídeo aqui, assim como os outros vídeos dessa série, vão ser respostas a essas perguntas, mas mais do que isso, nós vamos fazer uma reflexão a respeito desse assunto, do porquê protestantes se convertem ao catolicismo. Será que simplesmente nós dizermos que é porque nunca tiveram um encontro com Deus, nunca tiveram uma experiência verdadeira de conversão, ou porque não entendem da Bíblia? Será que essas simplificações bastam para justificar uma conversão? Ao mesmo tempo, será que o fato deles dizerem que agora encontraram a verdade, que encontraram no catolicismo a verdade teológica, será que isso também justifica a sua conversão? Tudo isso vai ser discutido nessa série de vídeos que começa agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros de Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos começar essa série de vídeos a respeito de protestantes que se convertem ao catolicismo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum desses vídeos e também já deixe o seu like se você puder. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um recado. Eu não me importo quando eu faço vídeos polêmicos aqui no canal das pessoas me xingarem. Elas me xingam, me fazem ameaças e qualquer coisa desse tipo, e eu sempre deixo lá embaixo os comentários do jeito que as pessoas colocaram, não tem problema. Mas nesse vídeo aqui vai ser diferente. Se eu ver católicos xingando protestantes ou protestantes xingando católicos, nós vamos deletar o seu comentário, principalmente se você faltar com respeito tanto à Bruna quanto ao catolicismo ou quanto ao protestantismo. Faltou com respeito, o seu comentário será apagado. Esteja avisado. Então, é muito bem-vindo o seu comentário, desde que você não falte ao respeito nem com a Bruna, nem com o catolicismo e nem com o protestantismo. Isso não quer dizer que nós não podemos discordar, e você vai ver que durante o vídeo eu vou discordar e muito da posição católica, mas desrespeitar, xingar, esse tipo de coisa não será permitido nesse vídeo. Então, simbora para esse assunto polêmico, protestantes se convertendo ao catolicismo. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que verificar nesse vídeo e falar é a respeito desse fenômeno que está acontecendo de protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso está acontecendo principalmente nos Estados Unidos, mas está chegando com muita força aqui no Brasil. Então, existe sim um fenômeno onde protestantes estão se convertendo ao catolicismo e nós temos que reconhecer isso. Precisamos reconhecer o problema para poder encontrar o remédio. Mas, ao mesmo tempo, é bom falar que o inverso acontece com muito mais frequência. Católicos se convertendo ao protestantismo é muito mais notório e é muito mais comum de se ver. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e nós temos no ano 2000 o seguinte aspecto. 73,9% falavam que eram católicos e 15,4% falavam que eram evangélicos. Eu estou usando a palavra evangélicos aqui como protestantes. Eu sei que muitos católicos não gostam disso, mas é só para diferenciar e é assim no campo comum. Bem, isso no Brasil, 73,9% de católicos e 15,4% de evangélicos. Já em 2010, 10 anos depois, os católicos caíram para 64,6% e os evangélicos subiram para 22,2%. Então, há uma alta dos evangélicos e uma queda dos católicos. E isso está continuando ao longo dos anos, tanto que a pesquisa diz que em 2032 a previsão é que teremos 40% de católicos e 40% de evangélicos, ou seja, um empate. O crescimento de evangélicos no Brasil é de 0,8% ao ano. E a maioria desses 0,8% vem sim ali do catolicismo. Então, reconhecemos que há um fenômeno de protestantes se convertendo ao catolicismo, mas temos que reconhecer que o inverso acontece com muito mais frequência. Muito bem, reconhecido o problema, nós temos um outro problema, que é a questão de simplificação a respeito desta conversão.
Muitas pessoas estão simplificando os motivos que levam uma pessoa a se converter do protestantismo para o catolicismo. Você vai ver muitos crentes, muitos evangélicos dizendo que essa conversão se dá unicamente porque a pessoa nunca foi crente de verdade, realmente nunca teve uma experiência com Deus, ou porque essa pessoa não conhece a Bíblia de verdade, porque se conhecesse não teria se convertido ao catolicismo. Essa é uma simplificação que não nos ajuda, nós protestantes, a descobrir um remédio para esse fenômeno. Por quê? Porque existem grandes teólogos que se converteram do protestantismo para o catolicismo. Você tem, por exemplo, o Scott Hahn, que era um pastor presbiteriano, profundo conhecedor das Escrituras, e se converteu ao catolicismo. Você tem ainda o G.K. Chesterton, o John Henry Newman, que se converteu do anglicanismo para o catolicismo. Sim, o anglicanismo está mais próximo do catolicismo ali nos seus rituais, na sua ritualística, mas a teologia anglicana é basicamente evangélica. Então são pessoas que conheciam profundamente as Escrituras e mesmo assim se converteram ao catolicismo. Então simplesmente dizer que as pessoas que se convertem ao catolicismo nunca estudaram a Bíblia de verdade é uma simplificação que não vai nos ajudar em nada, e a própria experiência nega essas afirmativas. Então nós temos que realmente entrar um pouquinho mais fundo nesse assunto para descobrir realmente o que faz um protestante se converter ao catolicismo. Por outro lado, eu preciso dizer que também a experiência católica de testemunho de conversão não é o motivo principal, por assim dizer. Eu explico. Quando protestantes se convertem ao catolicismo, e aí você vai ouvir o testemunho de conversão deles, você vai ver que, na sua grande maioria, eles vão dizer que se converteram ao catolicismo porque encontraram a verdade, encontraram a ortodoxia teológica ou qualquer coisa nesse sentido. Será que realmente foi isso que aconteceu? Também não. Isso também é uma simplificação do que realmente leva uma pessoa a se converter a uma religião. E não só ao catolicismo. Quando as pessoas se convertem do catolicismo para o protestantismo, você também vai ver uma simplificação. Pessoas dizendo do tipo, eu então entendi as Escrituras, eu vi que certas coisas do catolicismo não estavam nas Escrituras e aí me despertei. Sim, esse é um dos motivos, mas colocar como único motivo é uma simplificação. Seja do catolicismo para o protestantismo, seja do protestantismo para o catolicismo. Então, nós precisamos entender que uma conversão, seja ao catolicismo, seja ao protestantismo, envolve muito mais do que razões e teologia. Ou seja, envolve muito mais coisa do que racionalidade e teologia, porque envolve outros campos do ser humano. Envolve, por exemplo, sentimentos, psicologia, sociologia, envolve vários fatores que vão fazer com que uma pessoa decida trocar de religião. Nesse vídeo aqui, eu vou dar 2 fatores que, ao meu ver, são fatores determinantes para a conversão do protestantismo para o catolicismo e, ao mesmo tempo, eu vou demonstrar como, ao meu ver, eu vi isso acontecendo com a Bruna do Intervalo Literário. E aí você também vai poder, através desse vídeo, olhar aí os seus amigos e ver se isso também não está acontecendo com eles e talvez poder ajudar melhor o seu amigo. Bem, eu creio realmente que se eu tivesse um estudo um pouco mais aprofundado, eu talvez teria ajudado um pouco mais a Bruna nas suas dúvidas e nos seus questionamentos e naquilo que eu já tinha percebido que estava acontecendo. Mas o meu conhecimento a respeito dos motivos que levam uma pessoa do protestantismo para o catolicismo são muito limitados e só agora realmente é que eu estou estudando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Olha só, vamos desenvolver um pouquinho mais essa questão de outras coisas, outros motivos estarem envolvidos numa conversão do protestantismo para o catolicismo. São muito mais do que questões racionais e teológicas, como eu disse. Existem fatores psicológicos e sociais envolvidos na conversão também. E quem está dizendo isso não sou eu. O próprio John Henry Newman, no seu testemunho de conversão, diz exatamente isso quando ele fala o seguinte: a conversão é um processo gradual. Quando os homens mudam suas opiniões religiosas de maneira verdadeira e sincera, não são apenas suas opiniões que mudam, mas seus corações. E isso não é feito num instante, é um trabalho lento. Então ele começa dizendo que é um processo gradual, ou seja, não há uma ruptura muito rápida nessa conversão, é um processo lento, ele termina dizendo isso, é um trabalho lento, e aí ele ainda vai dizer que é também um processo que é efetuado dentro do coração.
Então, não envolve somente racionalidade e teologia para a mudança de uma religião. Envolve outras questões, como o próprio John Henry Newman disse. E aqui eu preciso dizer que eu vi isso acontecendo com a Bruna. A Bruna, lá no início do canal, ela era muito combativa com os católicos. E muito combativa mesmo. Tanto que em algum momento deu até um certo problema, algumas posições e algumas afirmações que ela fez contra o catolicismo. Então ela é muito passional, então ela falou algumas coisas contra o catolicismo muito fortes. E aí, olha só, lá no início era dessa forma, muito combativo. Depois você percebe que ela passou a ser menos combativa, depois ela começou a tolerar, depois ela começou a se simpatizar com os católicos de uma maneira geral e com livros católicos principalmente, e aí logo depois ela então passou a aceitar a doutrina católica. Então você vê um coração sendo inclinado primeiro para o catolicismo para que depois a razão acompanhasse a isso. Então, primeiro o coração teve que se inclinar para as doutrinas católicas e para tudo que envolve o catolicismo, para que depois a racionalidade fosse adquirida em cima disso. Então, tanto Newman, quanto no caso da Bruna, como fica muito claro, nós temos uma inclinação do coração. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que isso acontece apenas da conversão do protestantismo para o catolicismo. Você percebe isso na própria conversão do catolicismo para o protestantismo. Se a pessoa começa a se inclinar para o protestantismo através do seu coração, você consegue que ela comece a perceber certas coisas primeiro no sentimento da coisa e depois é que ela vai buscar uma racionalidade para aquilo que o seu coração já está desejando. Muito bem, então precisamos entender tudo isso para que nós possamos ajudar nossos irmãos protestantes que estão com dúvida na sua fé, que estão com o coração se inclinando para o catolicismo. Enquanto não entendermos isso e continuarmos falando apenas que você não leu a Bíblia, você não estudou a Bíblia direito, você não acredita mais nas Escrituras ou qualquer coisa desse sentido, isso não vai ajudar muitas pessoas. O que vai ajudar é você entender o que está por trás daquilo que ela está falando. Um coração inclinado a uma determinada denominação ou a uma determinada religião. Muito bem, como nós vimos, então existe uma inclinação do coração primeiro para o catolicismo, para que depois a pessoa passe de protestante para o catolicismo. Mas o que faz o coração ser inclinado ao catolicismo? Ao meu ver, existem várias coisas e durante essa série de vídeos eu vou falar sobre esses motivos, mas hoje, como eu disse, eu vou falar sobre 2 motivos. O primeiro motivo é a sensação de ganho. Isso aconteceu com o próprio Newman e ele coloca isso no seu relato de conversão. O Chesterton também fala disso e a Bruna também falou disso, inclusive naquele vídeo onde ela faz a resenha do Todos os Caminhos Levam a Roma, do Chesterton. Então, há um sentimento de ganho e eu explico. Quando a pessoa está no protestantismo, existe apenas uma única autoridade última, que é as Escrituras. Então, todo protestante sabe que a Bíblia é a autoridade final, tem a palavra final. Quando a pessoa se converte do protestantismo para o catolicismo, ele ganha mais 2 autoridades, que seria a tradição e o magistério da igreja. Então, ele não perde as Escrituras, segundo o católico, as Escrituras têm a sua autoridade, mas ele ganha mais 2 outras autoridades, que é a autoridade da igreja e a autoridade da tradição. Então, para ele, há um sentimento de ganho. Ele ganhou, ele não deixou de acreditar que as Escrituras têm autoridade, mas ele ganhou 2 outras autoridades. Bem, por que isso é um erro? E aqui eu vou colocar, obviamente, a minha opinião de protestante. Porque esses protestantes que acreditam estar ganhando alguma coisa, não percebem que para que a autoridade da igreja e a autoridade da tradição sejam válidas, há uma perca da autoridade das Escrituras. E é isso que nós protestantes não concordamos. Para que a igreja ganhe autoridade, muita coisa nas Escrituras vai ter que perder a sua autoridade. Por quê? Porque agora não é mais o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz que a Bíblia diz. Ok? Então, a Bíblia perde autoridade, perde parte da sua autoridade para a igreja e para a tradição. Não há essa percepção porque na teoria, no falar, não há essa perca. No falar, a Igreja Católica acredita na autoridade das Escrituras, acredita na tradição
e acredita no magistério. Ou seja, no falar não há perda de autoridade das Escrituras. Entretanto, na prática, você vê isso muito nitidamente. Você vê que, e isso eu vi acontecendo com a Bruna, por exemplo, os argumentos da Bruna eram todos baseados nas Escrituras. Quando você ia discutir alguma coisa com a Bruna, e nós discutíamos porque nós não tínhamos a mesma teologia, né? Não acreditava realmente nas mesmas coisas, mas quando nós estávamos debatendo, antes ela sempre utilizava as Escrituras. Eram as Escrituras que embasavam o fundamento que ela ia dar. Hoje não mais. Hoje pode ser as Escrituras, mas pode ser a tradição e pode ser o magistério da igreja. E na verdade hoje eu percebo, por exemplo, que ela cita muito mais a tradição, a história da igreja do que as Escrituras. Então, ou seja, apesar de no falar não haver perda da autoridade das Escrituras, quando você vai debater com um católico, você percebe claramente que há sim uma perda, porque agora os fundamentos dela, os mais citados, ela vai se defender muito mais com tradição e magistério do que com as próprias Escrituras. Então há uma perca sim de autoridade das Escrituras, mesmo que ela não seja perceptível para quem se converte. A segunda coisa que pode atrair um protestante para o catolicismo é a concretude dos sacramentos do catolicismo em oposição à fé dos protestantes. Isso aconteceu com Newman, ele deixou isso claro no testemunho de conversão dele, mas também aconteceu com a Bruna e eu vou explicar como é que se enxerga isso. Veja bem, nós protestantes acreditamos que a regeneração acontece apenas pela fé e pela fé somente, ok? Lá no catolicismo, apesar deles darem a entender que também é pela fé, mas é pela fé mediante o batismo. Então existe um ato concreto que leva a pessoa a ver aquilo que ela está fazendo. Então nós temos ali o batismo no catolicismo como um ato concreto da regeneração. Então essa questão de ter um ato concreto, um ato visível, pode sim encantar alguns protestantes, porque no protestantismo fica muito, vamos dizer assim, invisível, apenas pela fé. Ainda que nós protestantes acreditamos que quem é regenerado pela fé, se batiza, o batismo não é um ato de regeneração, por assim dizer. Na verdade, o batismo é um ato que demonstra que a pessoa já foi regenerada pela fé. No catolicismo não é bem assim. O próprio batismo é considerado um ato de regeneração. Obviamente, pessoal, eu estou falando aqui muito por cima a respeito de doutrinas católicas e doutrinas protestantes, ok? Eu só estou falando assim um pouco mais de senso comum para que você entenda mais ou menos aquilo que eu quero dizer. Eu estou estudando essas doutrinas, inclusive lendo esse livro aqui, Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, do Greg Ellison, e ele traz muito bem essas oposições. Quando eu for fazer vídeo desse livro, eu explico melhor isso. Mas então, nós temos ali um ato visível na Igreja Católica, enquanto que no protestantismo é um ato, por assim dizer, invisível. Um outro exemplo que eu posso dar a respeito dessa concretude é a respeito da ceia, da Eucaristia da Igreja Católica. Então, nós temos no protestantismo ali o pão e o vinho simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Enquanto que na Igreja Católica nós temos o pão e o vinho sendo transformado no corpo e no sangue de Cristo. Há uma concretude, não é apenas algo simbólico, há algo de concreto para se ver aí. E isso pode sim atrair um protestante para o catolicismo. Nesse caso da Eucaristia, e eu me lembro bem, quando a Bruna começou a ler sobre isso, ela ficou encantada com a questão da Eucaristia católica. E essa concretude do sacramento chamou muito a atenção dela. E foi muito importante isso, porque você poderia perceber, se você estivesse próximo dela, que ela primeiro achou bonito aquilo primeiro atraiu o seu coração, para que depois ela fosse buscar as questões racionais de saber se aquilo estava correto ou errado, se aquilo era realmente verdadeiro ou não. Ou seja, primeiro ela se encantou pelo próprio sacramento, para depois ela buscar questões teológicas, se estava ou não estava correto aquele sacramento. E aí, obviamente, depois quando você vai buscar a razão de alguma coisa, daquilo que você já admira bastante, dificilmente você vai encontrar razões contrárias àquilo que você já está, por assim dizer, apaixonado. Então, houve uma paixão primeira por essa questão dos sacramentos, para depois haver uma verificação se esses sacramentos faziam ou não parte das Escrituras, se condiziam ou não com os aspectos das Escrituras. E, obviamente, agora, depois que ela já estava totalmente
encantada pelos sacramentos, quando ela foi olhar as escrituras, obviamente ela já viu que tinha muito fundamento aquilo que ela estava vendo, porque obviamente já estava influenciada pela admiração que ela tinha pelos próprios sacramentos. Então, isso é uma outra coisa que acontece muito em protestantes que vão para o catolicismo. Eles admiram muito os sacramentos, muito a ritualística católica, e aí essa ritualística ganha o coração deles, e aí depois é que eles vão saber se aquilo está ou não está nas escrituras, e aí quando eles vão para as escrituras, eles já vão totalmente admirados com os sacramentos. Então, dificilmente eles vão encontrar nas escrituras alguma coisa que realmente diga contra aqueles sacramentos, porque já vão com esse viés de confirmação. Eu quero olhar para as escrituras e confirmar aquilo que eu já achei belo anteriormente, ok? Então, esses dois pontos são os primeiros pontos que nós vamos discutir a respeito de pessoas que passam do protestantismo para o catolicismo. E como eu disse, eu vi isso acontecendo ali com a Bruna, e eu posso dizer que esses dois fatores, ao meu ver, de quem estava de fora, aconteceram sim. Ela ficou encantada com os sacramentos e ela também achou que realmente indo para o catolicismo ela estaria ganhando alguma coisa e não perdendo. Foram dois fatores que eu pude ver tanto na conversão da Bruna como também lendo a respeito da conversão do Nilman. Muito bem, para finalizar, o que nós podemos tirar de tudo a respeito desse vídeo aqui? Primeira coisa é que nós não podemos simplificar a questão de uma conversão do protestantismo para o catolicismo. Não adianta você simplificar a questão dizendo que essa gente não conhece a Deus, esse povo não estuda a Bíblia. Isso é uma simplificação e um erro. Tantas pessoas estudaram o catolicismo, tantas pessoas estudaram o protestantismo e não foi por falta de estudo que um se converteu ao outro. 2. Da mesma forma, dizer que uma pessoa se converte ao catolicismo porque encontrou a verdade também é uma simplificação. Ou, por exemplo, dizer, como eu vi alguns dizendo, né, tem alguns católicos alfinetando protestantes, dizendo que se um protestante verdadeiramente estudar o catolicismo, ele com certeza vai se converter ao catolicismo. Isso, sinceramente, é ingenuidade, beira a piada, porque durante os anos, várias pessoas, vários protestantes estudaram profundamente o catolicismo e não se converteram ao catolicismo, assim como houve o contrário. Pessoas católicas que estudaram profundamente o protestantismo e não viraram protestante. O próprio Greg Ellison, desse livro aqui, ele estudou profundamente o catolicismo. Ele passou anos estudando e muito o catolicismo e não virou um católico. Então, essas simplificações só servem para a internet, só servem para meme mesmo. Mas você não caia nessa. Ok? Se você estudar o catolicismo, automaticamente você não vai virar católico. A mesma coisa ao contrário. Se você é católico e estudar o protestantismo, automaticamente você não vai se tornar protestante, ok? Outros fatores têm que cooperar para que você consiga enxergar aquilo que outras pessoas enxergam na religião que tem. Não só questões teológicas, racionais são necessárias. É necessário questões psicológicas e outras. E falando sobre questões psicológicas, no próximo vídeo nós vamos falar sobre 3 fatores psicológicos que podem levar uma pessoa do protestantismo para o catolicismo. Eu vou explicar então esses 3 fatores e nós vamos então continuar comparando com tudo aquilo que eu vi na conversão da Bruna para o catolicismo e como essas questões se encaixam perfeitamente, pelo menos naquilo que eu vi acontecendo, ok? A minha intenção com esses vídeos é suscitar realmente uma discussão a respeito disso, principalmente para que nós protestantes, o meu canal, o meu público é muito mais protestante do que católico, então para que nós protestantes possamos ver isso e possamos ajudar os nossos irmãos que estão com essas dúvidas, que estão trilhando esse caminho. Se você souber os motivos que levam uma pessoa a sair do protestantismo e ir para o catolicismo, se você souber mais a fundo a isso, fica muito mais fácil de você ajudá-lo e de você impedir esse erro, ok? Então, o meu canal aqui e esses vídeos são para isso, para que você possa ajudar essas pessoas a não cometer esse erro. E eu falo erro sim, porque para mim, como protestante, é um erro, obviamente, você sair do protestantismo e ir para o catolicismo. Muito bem, pessoal, esse foi apenas o primeiro vídeo dessa série, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like aí se você gostou, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.